Alô, galera do Torne-se Programador, boa noite. Vamos para a nossa segunda aula. E hoje o que a gente vai aprender? Uso de variáveis, tá? O que a gente vai ver? O que é uma variável, como criar uma variável, para que serve uma variável, como o computador pensa e como que o computador trabalha com variável, tá? Eu gosto de mostrar sempre o Excel como uma base para quem vai pensar em uso de variável. Então vou mostrar aqui para vocês o meu Excel. Vou abrir uma instância do Excel aqui. Então tá. Para quem não conhece o Excel, esse aqui é o Microsoft Excel, tá? Ele é um sistema de planilhas que ele serve para fazer cálculos aí, bem usado nas empresas para fazer cálculos matemáticos e para fazer relatórios aí empresariais, tá? Então assim, como que o computador funciona normalmente? O computador ele foi criado por matemáticos que tinha a intenção de montar aí uma calculadora, né? Então, o computador na realidade é uma calculadora pensante, uma calculadora que você consegue dar uma receita para ele e ele consegue trabalhar com essa receita e entregar para você uma coisa, aquilo que você precisa, né? Tá. Então assim, aquele matemático lá tempo atrás que decidiu fazer a calculadora, ele, com mais umas outras pessoas, decidiu evoluir essa calculadora para virar uma calculadora pensante. Daí surgiu o computador, tá? O computador, normalmente, ele tem lá uma engrenagem grandona lá, né? Que é o processador, tá? Que é a CPU, né? A unidade central de processamento. E o que ela faz? Ela pega toda a sua receita de bolo, tudo aquilo que você faz, e calcula para você e te dá o resultado pronto, tá? E outra fase, outra coisinha, outro pedaço que tem no computador são os endereços de memória, ou a memória que você tem do computador inteiro, né? Então assim, o computador ele é formado de processamento e de memória, memória física e memória volátil, que é aquela memória que se apaga quando você reinicia o computador, tá? Então assim, processador é tudo aquilo que o computador processa. A memória volátil é aquela memória que você esquece, tá? Sempre assim, eu falei alguma coisa, eu esqueço, eu não gravei aquilo. Aquilo é memória volátil. E você tem a memória física, que é aquilo que é gravado no computador. Por exemplo, um arquivo texto que você gravou no seu computador, ele está na memória do computador e quando você desliga, ele liga de novo, seu arquivo texto está lá. Mas, por exemplo, você copiou alguma coisa, selecionou um texto, dá um Ctrl C. Quando você reiniciar o computador, aquilo já não está mais na memória do Ctrl C. Então, isso é memória volátil. E o arquivo físico, que é o arquivo TXT que você salvou lá no seu desktop, você salvou aí na memória física, tá? Beleza. Então vamos lá. O Excel ele é formado por várias instâncias aqui, né? Vários pedacinhos. E esses pedacinhos são aí endereços de memória aí para o Excel, tá? Eu gosto de dar esse exemplo porque ele é bem legal nesse ponto. Então se vocês olharem aqui, ó, eu tenho o endereçamento A1. Tá? O que é esse A1? É o endereço de memória que o Excel está colocando para você. Então, nesse A1, eu vou colocar o valor 4 e no B1 eu vou colocar o valor 6, certo? Então, eu tenho duas variáveis aqui, a variável A1 e a variável B1, certo? Com essas duas variáveis, eu vou fazer aqui uma operação para somar essas duas variáveis. Então eu vou usar a variável C1 para fazer essa operação. C1 é igual a variável A1 mais a variável B1, dando aí o meu resultado de 10. Certo? Então, isso que eu fiz aqui, ó, eu fiz soma de duas variáveis. Eu deixei o meu algoritmo aqui, que é o C3, a variável C3, dinâmica. Por quê? Porque eu tenho aqui o A1 mais o B1, que é endereços de memória. Eu estou somando endereços de memória ao invés de estar somando números. Ó, no C1 eu vou fazer a mesma coisa, igual a 4 mais 6. Deu o mesmo resultado, porém isso aqui é fixo. Notem aqui em cima, 4 mais 6. Nesse outro eu tenho variável A1 mais variável B1, certo? Então essa é a diferença de um para o outro. Isso aqui eu tenho variável, isso aqui eu tenho valor físico, certo? Valor fixo, né? Então aqui, ó,
Qual é a diferença de uma variável para um valor fixo? O valor fixo eu tenho que mudar a minha fórmula. A variável, eu só preciso mudar o conteúdo da minha variável. Então, eu vou alterar aqui, ao invés de 6, eu vou colocar 7. Alterando meu resultado para 11. Agora, eu não alterei a minha fórmula e o meu resultado se alterou. Agora, se eu chegar e alterar aqui, eu teria que alterar a minha fórmula. Alterando aqui para 7 para dar o mesmo valor, tá? Para deixar um pouco mais difícil, mas um pouco mais... um jeito mais legal de se entender, o que eu digo que é a fórmula, é o que? Eu vou fazer o que? Nessa variável C1 aqui, vou fazer uma fórmula mais complicada. A1 mais B1 menos 10 vezes 90. Então tem aqui uma fórmula aqui bem complicadinha, que o meu resultado deu menos 889, certo? Eu vou fazer a mesma fórmula nesse outro aqui, que vai dar o mesmo valor. Fiz aqui, deu o mesmo valor. Porém, ó, eu mexer na fórmula para mudar o meu resultado é mais complicado do que eu mexer em uma variável. Então, ó, aqui, ó, se eu mudei a variável aqui para 100, agora ficou menos 796, tá vendo? É muito mais fácil eu mudar o valor da minha variável do que eu mudar o valor da minha fórmula. Então, variável serve para isso, para facilitar a nossa vida. Para ao invés de eu mudar a fórmula, eu mudo a variável e essa variável altera o meu resultado final, tá? Legal, muito bom pensado, é muito bem pensado o jeito que o Excel trabalha com isso. Agora vamos voltar a pegar essa parte do Excel e levar isso para desenvolvimento de software, para ver como que o computador funciona com relação a isso. Então, eu vou fechar aqui o Excel e aí eu convido a todos vocês a fazer a mesma coisa que eu. Eu estou aqui no Chrome e o que, que eu vou fazer? Abrir uma nova aba, tá? Clicar com direito e vou aqui em inspecionar elemento. Legal. Quando eu clico em inspecionar elemento, o que, que ele faz aqui? Normalmente para vocês ele vai abrir desse jeito aqui, ó, desse lado aqui. Deixa eu diminuir a fonte aqui. Ó, eles vão abrir para vocês aqui do jeito que está aqui. Ó. E aí o que, que eu gosto? Eu gosto de outra visão, que é essa visão aqui. Eu clico para ele aparecer lá embaixo. Aparecendo lá embaixo, ele vai mostrar para você algumas abas aí, né? Que é Elements, Network, Source, Timeline, Profiles, Resources, Audits e Console. O que eu quero que vocês cliquem é aí no Console, tá? Esse Console é a parte programada do teu browser. Então, nela você consegue fazer receitas para o seu computador processar, para o seu browser processar. Você consegue desenvolver mini programinhas dentro do seu browser, dentro do Chrome, tá? Então, aquela mesma receita que eu fiz no Excel, eu vou fazer aqui. E convido a todos vocês a fazer a mesma coisa. A1 é igual a 2. Aqui eu estou apertando Shift para quebrar a linha, tá? B2 é igual a 5. Igual a 5. Shift, Enter. Certo? Agora eu vou fazer aqui, ó. C é igual a A1 mais B2. Certo? Ao invés de B2 eu vou colocar B1, igual estava no Excel. Legal. E aí no final aqui, ó, eu vou mostrar o valor de C. Então, simplesmente C. Calculando, tá aqui, ó, meu valor final, 7. Entendeu? Então, o que, que eu fiz aqui? A mesma coisa do Excel lá, ó. Reservei um espaço de memória, dei o nome no espaço de memória de A1 e joguei o número 2. Então, o que, que é o jogar aqui? O que, que eu falo quando é jogo o número 2? O que, que é quando eu digo coloco dentro de uma memória, coloco esse valor dentro de uma memória? É esse atributo aqui de igual. Então, se eu falar aqui, ó, que eu tenho uma variável chamada dd e falar é igual, eu estou atribuindo um valor lá dentro, a 6. Então, eu joguei para dentro da variável dd o valor 6. Se eu digitar aqui, ó, dd, ele vai mostrar o valor 6 para mim, entendeu? Eu guardei na minha memória o valor 6. É como se eu tivesse dado um Ctrl+C nesse conteúdo e jogado lá dentro de uma memória.
E aí eu dei o nome desse endereço de memória como DD, ele aparece aí para mim. Aí, ó, eu fiz a mesma coisa pro A1 e fiz a mesma coisa pro B1. Então, A1 tem o valor de 5. Não, A1 tem o valor de 2 e o B1 tem o valor de 5, tá vendo? E o C tem o valor da soma de A1 com B1, que deu 7, entendeu? Legal. Agora eu convido vocês ao seguinte, para a gente entender um pouco mais aí da receita de programação, a gente precisa aprender uma coisa que chama algoritmo, tá? E a gente vai aprender isso daí na evolução das nossas aulas. O algoritmo, ele tem alguns comandos chaves aí, tá? Eu vou mostrar aqui alguns comandos chaves para vocês. O uso de variável, né? Que é a variável, por exemplo, A1, que é o endereço que eu dei de memória, certo? E joguei um valor. E eu tenho outros dois comandos que a gente vai usar bastante. O comando que é o mostre e o comando que é o leia. Explicando rapidamente o que eu mostre e o que eu leia, o que eu mostro e o que eu leia é isso daqui. Ó. Quando eu vou mostrar alguma coisa, eu quero mostrar para o usuário. E quando eu quero ler alguma coisa, eu vou ler para o usuário. Então eu vou fazer aqui uma receita bem simples, que é o quê? Primeira coisa, aqui, ó, receita. Uma programação, um código de programação é uma receita. Você fala para o computador o que ele vai fazer. Então, ó, eu vou pegar um probleminha meu aqui e vou fazer o seguinte, ó, dado que eu tenho duas variáveis com valores de 5 e 7, então mostre a soma das duas variáveis. Tá? Então esse é o meu exercício. Como resolver ele? Em algoritmo é isso daqui. A é a minha variável, eu tenho o primeiro valor 5. B é a minha segunda variável, eu tenho o valor 7. Aí eu estou falando o quê? Mostre a soma das duas variáveis. Eu tenho duas opções. Ou eu posso fazer uma variável C, fazendo a soma de A mais B, e depois mostrar o resultado, mostre C. Entendeu? Ou eu posso fazer um outro algoritmo assim. A é igual a 5, B é igual a 7 e mostre A mais B. Isso aqui daria a mesma coisa, tá? Legal, eu tenho dois algoritmos aqui que vai fazer o quê? Vai guardar em memória o 5 no A, guardar em memória o 7 no endereçamento B. No C, vai fazer a soma de A mais B e vai mostrar o valor de C. Aqui é a mesma coisa, eu só economizei uma linha e fiz a soma de A mais B e mostrei o resultado. Vou pegar para esse daqui, que é o resultado mais simples, e vou traduzir isso para vocês para uma linguagem de programação. Para vocês terem uma noção que o uso de variável, mais com um operador matemático e mais usando o algoritmo, traduzido, vira uma linguagem de programação. O mostre, na linguagem que a gente vai usar, que é uma linguagem universal que todo mundo tem instalado no computador de vocês, é o JavaScript. Então a gente vai usar aqui a linguagem JavaScript. Tá? O mostre no JavaScript, a gente vai usar o alert por enquanto. Alert. Tá? E o leia, a gente vai usar o prompt. Tá bom? Então tá, a gente não vai usar leia nessa aula, tá? A gente vai usar simplesmente o mostre. Então eu vou pegar esse algoritmo que a gente fez aqui e vou executar ele no meu browser. Então estou aqui, vamos lá de novo, ó, vou fechar aqui para vocês entenderem. Clico com direito, inspecionar elemento, clico no console, vou pegar o meu algoritmo e vou jogar aqui, certo? A diferença é que agora, ao invés de mostre, eu vou alterar para alert.
alert. Então, alert igual o que está aqui, ó. Ao invés de mostre, alert. Legal, fiz essa alteração, vou executar o meu programa. Então tá aí, ó. 5 mais 7, 12. Tá vendo? Então, o computador, que é aquela calculadora que eu falei para vocês, que o matemático fez, e fez ela ter um pensamento, é isso. Essa é a ideia. Você conseguir fazer uma receita, e essa receita você dá para o computador resolver. Então, vamos complicar um pouco mais essa receita, ó. Além de eu fazer a variável, a soma de uma variável com outra, eu consigo fazer aqui, ó, uma expressão no meio. Mais, eu vou fazer uma expressão, 4 menos 9 vezes 100. Então, se eu fizer isso daqui, ele vai dar um resultado diferente. De cabeça, normalmente você não saberá como fazer, certo? Porém, se você executar, simplesmente o computador executa aqui mais rápido que o teu pensamento. Olha lá, menos 488. Tá vendo? Então, eu fiz um algoritmo aqui de uma soma matemática e ele resolveu para mim em segundos. Legal, né, gente? Então, vamos lá. Como que o computador pensou nisso? Da mesma forma que os operadores matemáticos fazem. Primeiro que está entre parênteses, depois a multiplicação ou divisão, depois a soma ou multiplicação, chegando a esse valor que a gente quer. Tá? Bom, eu vou fazer um exemplo aqui rápido, bem rápido, usando Leia, para vocês terem uma noção na receita de bolo. Tá? Aqui, ó, vou fazer aqui uma outra receita, dado que eu leia um número e some com 20, então mostre este resultado. Tá, o algoritmo simplesmente ficaria uma coisa assim. A é igual a Leia, certo? B é igual ao 20, que é o valor que eu tenho. Mostre o valor que eu li no Leia, A, vezes o B. Esse seria o algoritmo, tá? Eu vou pegar esse meu algoritmo, vou jogar no meu browser e vou executar. No lugar do Leia, eu vou alterar para prompt. No lugar do mostre, alert. Aqui, como eu estou usando JavaScript, o prompt ele retorna uma string, coisas que eu vou entrar para vocês mais tarde, tá? Então, para isso eu vou usar uma outra coisa aqui que chama parse int, para eu passar o conteúdo que está em string para inteiro. Isso eu vou explicar para vocês mais tarde nas próximas aulas, tá? Mas eu preciso fazer isso para mostrar esse exercício para vocês. Então, ó, eu fiz o prompt para eu digitar algum número. Então, eu vou digitar aqui 50. Ele vai fazer 50 mais 20, dando o valor de 70. Tá aí, 70, certo? Então, eu programei aqui uma receita de bolo simples, usando o console do JavaScript, para fazer o uso de variáveis. Então, vamos lá. Bom, revisando, na realidade, é o quê? O que é o uso de uma variável? Variável é tudo que varia, né? Tudo que a gente consegue, tudo que a gente pode colocar. É como se fosse uma forma mais simples de explicar, é como se fosse um copo, que eu consigo colocar canetas lá dentro e outras informações. Caneta, água, suco, vinho, qualquer coisa dentro desse copo. Variável é uma coisa que varia. É um endereço de memória que você pode colocar qualquer coisa lá dentro. Uma string, um nome, um inteiro, um valor de moeda, um float, alguma coisa do tipo. Tá? E aí o que eu consigo fazer com essa variável? Eu consigo somar com ela, com outras variáveis, eu consigo colocá-la numa expressão, eu consigo concatenar com string e eu consigo desenvolver um software usando as variáveis. Minha gente, isso é a segunda aula, isso é uso de variáveis. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem aí as próximas aulas. Para quem gostou, dê um like lá no Torne-se um Programador. Vamos aqui novamente mostrar para vocês, né? Então, Facebook, Torne-se um Programador, projeto Torne-se um Programador. E é isso aí, minha gente. Todos os vídeos, todas as aulas vão estar aqui, conteúdo totalmente gratuito. Então, quem gostou, é só entrar. Tiver dúvida, entre em contato que a gente esclarece a dúvida de vocês. Até mais, pessoal, e até a próxima aula.